assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar no meio do povo de Deus para juntos cultuarmos ao Senhor. Alguns irmãos estão de férias, né? Aproveitaram aí esse feriado escolar, aproveitaram para poder, alguns estar viajando, mas que bom que você veio, porque eu creio que Deus tem algo hoje poderoso para a sua vida. Você crê nisso? Hoje é sexta-feira, e sexta-feira nesse ministério é? Sexta-feira é? Forte. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Sexta-feira forte de curas, milagres e libertação. Eu tenho declarado isso, e essa é uma verdade absoluta. Libertação é para crente. Você sabia disso? O crente precisa de libertação todo dia. Porque tem gente que pensa que libertação é só de demônio. Tem gente que precisa ser liberta de maus hábitos. Tem gente que tem maus hábitos. Tem gente que tem maus costumes. Então a libertação, ela é um processo. Enquanto a gente está nessa terra, Deus está nos libertando de coisas que tentam nos aprisionar. Então o cristão, ele precisa reconhecer todo dia: meu Deus, me liberta daquilo que não é do Senhor, me liberta dessa natureza da carne, me liberta, Senhor, de todo o mal, para que eu de fato venha cumprir o teu propósito. E tem gente que não participa das reuniões de libertação e muitas vezes estão com as suas vidas presas. Muitas vezes pode ser uma vida financeira, pode ser um problema de saúde. Tem gente que precisa ser liberta da doença, não é do demônio, só precisa se libertar da doença. Tem gente que precisa se libertar da pobreza, da inveja, do olho gordo. Então a libertação, ela acontece em vários níveis. Vocês compreendem? Então a libertação não é só numa área, é só o demônio, não. E muitas das vezes, quando eu participo de um culto de libertação, a minha família pode ser liberta. Você crê nisso? A Bíblia diz de uma mulher que estava com a sua filha horrivelmente endemoniada, em casa. Ela não conseguiu levar a filha dela até Jesus, mas ela foi. E a Bíblia diz que por causa da insistência, por causa da perseverança daquela mulher, Jesus curou a filha dela e libertou. Amém? Talvez você está aqui e o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, talvez o seu esposo, talvez a sua esposa, talvez alguém da sua família precisa de libertação. E Jesus pode libertar essa pessoa. Você crê nisso? Nós vamos orar mais tarde, clamando ao Senhor por uma graça especial sobre a sua vida. E eu gostaria de aproveitar esse momento para conhecer você que está nos visitando, ou pela primeira ou pela segunda vez. Tem alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez? Amém, temos um casal lá atrás, que bênção. O que a igreja tem para dizer para esse casal lindo e maravilhoso que está nos visitando? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traz mais gente. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 7. Nós estamos em uma série de ministrações com um tema, são 7 sextas-feiras. Essa é a terceira, com o tema, eu vou dar a volta por cima. Você tem alguma área da sua vida que você precisa dar a volta por cima? Talvez você fale: bispo, eu preciso dar a volta por cima na minha vida financeira. Preciso mudar. Bispo, talvez é a vida sentimental. Talvez é uma crise. Talvez é um problema familiar. Eu não sei. Mas é fato que todos nós temos uma área da nossa vida que a gente precisa dar a volta por cima. É ou não é? Talvez é a espiritualidade. Você vive altos e baixos e de repente você não precisa dar a volta por cima na minha vida espiritual. Eu já fui mais firme na igreja, eu já congreguei mais, eu era um instrumento nas mãos de Deus e hoje eu estou parado, estou estacionado.
Eu preciso dar a volta por cima nisso. Talvez é um problema familiar que você está enfrentando e você quer trazer restauração. Nós vamos ensinar vocês como dar a volta por cima diante dos problemas, das dificuldades, das adversidades dessa vida. Segunda Reis, capítulo 7. Fica no Velho Testamento, você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e aí você vai encontrar 1 Reis, 2 Reis. Depois de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai encontrar 2 Reis 7. Está na projeção? O verso 1. Se você conseguir enxergar, o nosso projetor está bem fraquinho, já está no final de carreira, está nos últimos momentos, e ele está aguentando firme aí. Ele não vai nos abandonar enquanto a gente não comprar um novo. E eu profetizo que logo, logo Deus vai abençoar, que a gente vai conseguir, em nome de Jesus, amém? 2 Reis 7, se você tem sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia, e se você não tem, acompanhe na projeção, ou ouça o que diz a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7, o verso 1 diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a esta mesma hora, na porta de Samaria, se venderá uma medida de flor de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo. Então um senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, mas disso não comerás. O verso 3. E 4 leprosos, quantos leprosos? 4, estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros, preste bastante atenção, olha o que eles disseram: Por que ficamos aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, eis a fome na cidade e morreremos ali. E se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vinde, pois, agora, e caiamos sobre o arraial do Sírio. Se eles nos salvarem com vida, viveremos. E se eles nos matarem, apenas morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E quando chegaram à extremidade do arraial do Sírio, eis que não havia ninguém ali. O verso 6. Porque o Senhor tinha feito ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e um ruído de cavalo, a saber, o ruído de um grande exército. E disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. O verso 7. Portanto, eles se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas e seus cavalos e o seu jumento até o mesmo acampamento como estavam, e fugiram para salvar suas vidas. E quando esses leprosos chegaram à extremidade do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam e carregaram dali prata, ouro e roupas, e foram e as esconderam, e voltaram e encontraram outra tenda e carregaram despojos de lá também, e foram e os esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem, este dia é um dia de boas novas, e não nos calamos. Se esperarmos até a luz de amanhã, algum mal nos sobrevirá. E vamos e contemos a casa do rei. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra, ministra o meu coração. É o que eu oro, penso, que seja assim, e você que crê diz amém. Aplaude e glorifica o nome do Senhor, glória a Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa dar a volta por cima? Semana passada nós vimos aqui que Jesus disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci.
diante de problema, diante da dificuldade, a gente não pode desanimar. Jesus nunca prometeu que você nunca iria passar por problema. Porque a ilusão de muitas pessoas é achar que porque eles estão na igreja, porque estão buscando a Deus, porque estão orando, porque se converteram ao Evangelho, elas nunca vão enfrentar problemas. Mas o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, no mundo nós teremos problemas, no mundo nós vamos passar por tempestade. Mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, nós também venceremos, amém? Porque com Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Agora, olha aqui para mim. A palavra do Senhor foi um texto um pouco longo que a gente leu, mas está falando de um período em que o povo de Samaria, o povo de Deus, eles ficaram cercados por um exército, o exército sírio. E esse exército tampou a entrada da cidade, a saída. As pessoas não conseguiam sair e nem entrar. E ninguém vendia e ninguém comprava nada. E então o comércio da cidade travou. E veio uma grande fome, porque é como se a gente não conseguisse mais aqui a cidade de Santa Rita de Cássia. Imagine aí, não tivesse como ir em Barreiras, não tivesse como ir no Mansidão, a gente ficasse isolado. Daqui a um tempo ia faltar comida aqui, sim ou não? Ia, porque os caminhões não iam chegar, ia acabar a gasolina, ia acabar as coisas. Foi o que aconteceu em Samaria. Acabou as coisas e estava numa situação tão difícil, que uma cabeça de jumento, para comprar uma cabeça de jumento para comer, eles estavam matando jumento para comer, uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. Se você quisesse comer uma cabeça de jumento, você tinha que investir 80 barras de prata. 5 gramas, o capítulo 6 diz isso. 5 gramas de bosta de pombo, 5 gramas de estrume, gramas, querido, é um pouquinho. 5 gramas de bosta de passarinho custava 2 barras de prata. Uma situação terrível. Estava tão terrível que o rei, quando estava passeando ali pelo muro da cidade, ele viu 2 mulheres brigando. E as mulheres então disse: rei, nos ajuda. E o rei disse: como é que eu posso ajudar vocês? E elas disseram: olha, eu e essa mulher aqui fizemos um trato. Nós fizemos um trato de cozinhar os nossos filhos e comer. Eu fui, cozinhei o meu filho, a gente comeu. É isso que você está ouvindo, canibalismo. Comeram os próprios. A fome estava tão grande, um desespero tão grande, que as mulheres combinaram de comer os filhos. Aí foram e comeram o filho de uma no primeiro dia. No outro dia, quando disseram assim: agora vamos pegar o seu filho e cozinhar. Aí a outra disse: não. Aí ela estava ali: rei, me ajuda. O rei ficou revoltado. Uma situação de calamidade. E então o profeta Eliseu disse: olha, amanhã vai ter comida, e muita comida, e comida barata aqui. Então um dos homens ali disseram: nem se Deus abrir a janela do céu e fizer cair farinha, não tem esse tanto de comida. E a Bíblia diz que tinha 4 leprosos, e aqui é onde eu quero que você preste atenção: como dar a volta por cima diante de uma dificuldade. Talvez você está passando um problema muito difícil, talvez você está enfrentando uma situação de calamidade que você nunca passou, que você diz: meu Deus, eu nunca enfrentei uma situação tão difícil como essa que eu estou vivendo hoje. Mas hoje você vai sair daqui na certeza que você vai dar a volta por cima desse problema em nome de Jesus. Amém? 4 leprosos estavam na porta da cidade de Samaria. Eles eram do meio do povo de Deus. E eles disseram assim: olha, se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer, porque lá não tem comida. Se a gente ficar aqui, nós também vamos morrer. Então eles disseram: olha, vamos sair e vamos até o exército inimigo, porque a cidade estava cercada pelo exército inimigo. Vamos até onde eles estão, porque quem sabe eles nos deixam viver e nos dê comida. E se a gente morrer, morreremos. Sabe? Eles estavam ali diante de uma situação que eles tomaram uma decisão.
Eles disseram: nós vamos ficar aqui para morrer? Sabe, tem gente que está vivendo para morrer. Tem gente que está assim: não, esse problema vai acabar comigo. Eles chegaram em um momento que eles pensaram: não, se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer. E tem pessoas que estão acomodadas, tem pessoas que estão passando por um problema, e elas estão vivendo só esperando a hora da morte. E se você quer dar a volta por cima diante de um problema, diante de uma situação difícil que você está passando, você precisa fazer como esses 4 homens leprosos. Como? Eles disseram: a gente quer viver. Eles disseram: a gente não vai ficar aqui para morrer, não. Eles disseram: a gente vai dar um jeito, a gente vai de encontro aos inimigos para vencer eles. Não, eles queriam viver. Sabe, irmão, você nunca vai dar a volta por cima se você não tiver vontade de viver. A vontade de viver, a vontade da vida é que nos faz dar a volta por cima de qualquer problema, amém? Jesus disse assim na sua palavra, João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Você precisa amar a vida, você precisa celebrar o dia de vida, você precisa ter motivo para querer viver. Eles só conseguiram dar a volta por cima porque eles queriam viver. E eu estou falando aqui, preste atenção nisso, eu estou falando aqui de gente que não tinha perspectiva nenhuma para viver. Eu estou falando aqui de 4 leprosos. A lepra naquela época não tinha cura. Sabe o que é a lepra? A lepra é a mesma doença que hoje a gente chama de hanseníase. A hanseníase, ela dá umas feridas na pele, no corpo, e ela vai atrofiando, ela vai atrofiando, ela vai comendo o corpo, o braço cai, vai caindo de pedaço. Se não tratar, cai o dedo, cai o braço. Sabe aquele zumbi que tem em filme? Os zumbis que eles andam assim, voltando os pedaços? É o que a lepra faz. Cai o olho, a pessoa continua viva, mas vai apodrecendo aos poucos. Eles estavam nessa situação, com lepra. E a lepra é algo contagioso naquela época, que ninguém podia encostar. Então eles viviam afastados. Aqueles homens estavam condenados a morrer, doentes, sem ninguém para ajudar, afastados da sua família. Não podiam mais morar na sua casa, não podiam mais viver no meio da sociedade, viviam afastados. A Bíblia diz que eles estavam na beira da cidade. Eu estou falando de gente que não tinha perspectiva nenhuma para querer viver, mas estava querendo viver. Gente doente, condenado à morte, mas que estavam querendo viver. Eles disseram: não, nós não vamos ficar aqui para morrer, nós não vamos entrar na cidade para morrer. Eles disseram: nós vamos até o exército inimigo, nós vamos procurar vida, alguma maneira de viver. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Então eles decidiram querer viver. Sabe, muitas vezes o diabo, ele vai ficar te sabotando. Com esse problema que você está vivendo, com essa dificuldade que você está passando, e você pensa assim: oh meu Deus, acho que a melhor coisa era se o Senhor me chamasse. Oh meu Deus, a melhor coisa é se a minha vida acabasse. Esse não é o segredo para dar a volta por cima. Se você quer dar a volta por cima de qualquer problema, eles estavam enfrentando uma situação de fome, de vida ou morte, mas eles queriam viver. Você pode ir para o fundo do poço, meu irmão. Você pode estar no pior momento da sua vida, mas se você é uma pessoa que decide querer viver, você pode ter certeza que você vai dar a volta por cima de qualquer problema que você está passando. Amém? Então queira viver, queira amar a vida, queira viver. Não é pensando em tirar a sua vida que você vai dar a volta por cima, não. Não é pensando em dar cabo da vida, esperando a morte chegar,
que você vai dar a volta por cima, não, é querendo viver. E sabe como é que eu sei que uma pessoa quer viver? Sabe como é que a gente sabe que uma pessoa realmente quer viver? Quando ela se movimenta. Uma pessoa que está viva, ela precisa se movimentar. Aqueles homens decidiram ir até o exército inimigo. Eles não foram lá para poder pedir, para vencer o inimigo. Eles foram lá para querer viver. E a Bíblia diz que então eles foram. Olha aqui para mim. Conta uma história de 5 sapinhos. Tinha 5 sapos em cima da ponte. Aí 3 dos 3 sapos falaram assim, vamos pular? Tinha 5. 3 falaram assim, vamos pular? Ficaram quantos? Dos 5. 3 falaram, vamos pular? Ficaram quantos? Ficaram 5. Sabe por quê? Porque eles só falaram. Falaram, vamos pular? Mas não pularam. Tem gente que é só assim, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de... E não muda, por quê? Porque ela não dá um passo. Porque ela não se movimenta para mudar de vida, aí fica só nisso. A minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar. Irmãos, de quem é que a vida melhora? Quem se movimenta. Quem toma uma iniciativa. Ah, mas é muito distante. É distante. Daqui aí é distante. Mas se eu der um passo, já diminuiu um pouquinho, sim ou não? Foi pequeno esse passo, foi ou não foi? Mas se eu der mais um passo, ainda falta muito. Mas se eu der mais outro passo, e cada vez mais eu vou dando um passinho, é pequeno, mas e mais um passo? Ah, mas é muito pouco que eu estou fazendo hoje. Mas e se eu der mais um passo? E mais um passo? E mais um passo? Então são passos que a gente vai dando, coisas poucas que a gente vai fazendo, que vai fazendo com que a gente fique mais distante da onde a gente está e faz com que a gente alcancemos aquilo que a gente deseja alcançar. Ah, mas é longe. Mas se hoje você der um passo de estudar, se hoje você der um passo de se levantar da cama, se hoje você der um passo de buscar uma oportunidade, e cada passo que você vai dando, você vai ficando mais perto. Então, a vida de quem dá a volta por cima é alguém que quer viver, e quem quer viver se movimenta. Se movimenta. Eles não disseram, eu queria viver. Não, eles disseram, vamos voltar para a cidade? Vai morrer. Vamos ficar aqui? Vai morrer. Eles disseram, não, nós vamos é lá no exército. Nós vamos é no exército inimigo. E vamos pedir eles só para viver. Eles não queriam outras coisas. Eles só queriam viver. Eles só queriam viver, mas até para viver, eles tiveram que se movimentar. Sim ou não? A minha pergunta é, você quer dar a volta por cima? Você precisa se movimentar. Eu não sei qual é a área que você está estagnado. Eu não sei qual é a área que você está vivendo um comodismo. Mas saia para a vida. E comece a dar passos. Comece a se movimentar. Comece em direção ao seu objetivo, o seu sonho, aquilo que você deseja dar a volta por cima. Porque quando eles decidiram ir até o exército inimigo, Deus entrou em ação. Amém? A Bíblia diz que o exército dos sírios eram enormes, não dava nem para contar. Mas 4 leprosos, enquanto eles estavam andando, não andando como a gente anda, mas andando devagar, por conta da sua doença, andando devagarzinho, a Bíblia diz que Deus fez com que o exército inimigo ouvisse um exército muito grande vindo contra eles. Deus fez com que eles ouvissem barulho de carro, barulho de soldados, e eles ficaram com medo. E a Bíblia diz que o exército inimigo largou tudo, fugiu, largou um acampamento inteiro. Irmãos, imagine aí um exército com 200.000 soldados, uma quantidade de gente que mora na cidade de Barreiras, o povo de Barreiras largar tudo
Largar tudo e sair tudo fugido, largar casa, largar comida, largar suas riquezas, largar tudo e for tudo embora. Aí nós chega lá em Barreira e fala: cadê o povo da cidade? Está aqui a comida. O exército largou tudo. Milhares de homens abandonaram tudo. E aí aqueles 4 leprosos, quando chegaram lá, viram um acampamento deserto. Por quê? Porque eles decidiram viver, deram um passo em movimento à vida, e a Bíblia diz que Deus entrou em providência. Irmãos, é assim. Deus faz quando a gente se movimenta. Deus trabalha na vida daquele que se movimenta. Deus diz assim: clama a mim, respondeste-ei. Quem é que tem que clamar? Clama a mim, quem é que tem que clamar? É você. Ah, bispo, eu não estou nem tendo força para clamar. Então está difícil. Porque aqueles homens não tinham força, mas eles foram clamar por misericórdia para o inimigo. E imagine Deus, que é o nosso amigo, não é inimigo. Deus está mandando você clamar. Deus diz: aquele que pede, quem é que pede? É você. Aquele que bate, e a porta vai se abrir, quem é que bate? Somos nós. Aquele que busca, quem é que tem que buscar? Somos nós. Então, quando nós buscamos, a Bíblia diz que Deus vai fazer com que a gente encontre, amém? Você precisa se movimentar, você precisa acreditar, porque quando você dá passos em direção daquilo que você acredita em dar a volta por cima, Deus trabalha ao seu favor, amém? Para a gente orar e finalizar, para não ficar muito extensa essa mensagem, a Bíblia diz que eles chegaram, viram um acampamento com ouro, e eles comeram, irmão, comeram, estava com fome, comeram muito, pegaram ouro, pegaram prata e esconderam, porque naquela época era assim, eles escondiam o que eles achavam, eles tiraram uma quantidade de ouro e de prata de uma barraca, 2 barracas que eles entraram, não entraram nem em tudo, entraram em 2 barracas, tiraram tanto ouro, tanta prata, comida, foram lá e esconderam em outro lugar. Devem ter cavado um buraco lá e escondeu. E aí eles ficaram assim: puxa, esse tanto de coisa aqui, a gente tem que compartilhar isso aqui com o povo de Samaria. O povo estava lá na cidade morrendo de fome. Eles disseram: não, a gente tem que ir lá compartilhar essas boas notícias. Sabe o que significa a palavra evangelho? Evangelho significa boas notícias. O evangelho é as boas notícias que o pecador está condenado, por meio de Cristo Jesus, ele recebe o perdão dos seus pecados e a salvação gratuitamente, amém? Essas são as boas notícias. Eles disseram: se a gente não compartilhar essas boas notícias, Deus vai nos castigar. Se a gente não compartilhar essas boas notícias, a gente vai sofrer. A gente está pecando. E então eles foram, voltaram e compartilharam as boas notícias com o acampamento, que o exército sírio tinha fugido e que tinha comida para todo mundo, ouro, prata, tinha tudo, largaram tudo, cavalos, carruagem, largaram tudo. Partilha. Sabe quem é que dá a volta por cima? Quem aprende a compartilhar as coisas. Quem, quando Deus coloca numa situação melhor, aprende a ser generoso. Eles poderiam ter ficado só para eles com aquilo tudo? Poderiam. Afinal, foi eles que acharam o acampamento vazio. Mas quem foi que deixou o acampamento vazio? Foi Deus. Foi o poder de Deus que veio. Foi o poder de Deus que expulsou os inimigos. Eles ficaram com medo. Então eles entenderam que se eles não compartilhassem, eles estariam pecando. E assim é o evangelho. Você vem aqui, e quando você vem à igreja, Deus expulsa os inimigos da sua casa, Deus expulsa os inimigos da sua vida. E se você não compartilha isso com as outras pessoas, você está pecando. As boas notícias, elas precisam ser compartilhadas. Eu preciso dizer para as pessoas aonde elas vão encontrar cura. Tem gente aqui nessa cidade que nem sabe mais aonde recorrer. Já foi no Vale do Amanhecer, já foi no médico, já foi no macumbeiro, já foi no feiticeiro e ainda continuam doente. E você sabe
Aonde tem cura, e você sabe quem tem o poder de curar, e você tem compartilhado essas boas notícias. Existem pessoas que estão aflitas, depressivas, existem pessoas que estão vivendo à base de medicamento para dormir, não tem paz, mas você sabe aonde encontrar paz. Você sabe porque Deus te trouxe aqui a esse acampamento, e nesse acampamento, neste lugar, neste ambiente, você tem visto Deus fazer maravilhas. E se a gente não compartilhar essas boas notícias e trazer o povo dessa cidade para poder beber do maná, beber da fonte de água viva que é o Senhor Jesus, nós estamos pecando. Se eu tiver um problema, eu sei, eu vou lá na igreja, eu vou pedir o bispo, vou pedir o pastor, mas se fica só para você, você está pecando. As boas notícias é para serem compartilhadas, amém? Se você quer dar a volta por cima, em qualquer situação da sua vida, você precisa aprender a ser generoso, a partilhar tudo, as boas notícias, as bênçãos que Deus te dá, os milagres que Deus tem abençoado sua vida. Não é para parar em você, é para que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Porque se a bênção de Deus para em você, se a prosperidade de Deus para na sua vida, você é uma represa, você é um mar morto. Sabe o que é o mar morto? O mar morto é um mar que existe lá na região de Israel. É um mar que não tem peixe. Lá peixe não vive lá, irmão. O mar, esse mar, a água é tão salgada, que as pessoas nem afundam. Lá não tem como nem afundar. Você fica boiando na água, a densidade de sal é tão grande na água, que lá não tem peixe que sobrevive. E olha que o mar é salgado, é ou não? O mar normal que a gente conhece é salgado. E esse mar morto, ele é tão salgado, que não sobrevive nada lá. Mas por que, bispo? Porque os rios jogam nele, e a água dele fica parada. Para nele. É igual uma lagoa, mas é enorme, é um mar. Para nele. As bênçãos, as águas doces vêm e despeja tudo nele. E lá fica parada a água. E assim é a vida de uma pessoa que não partilha. Acaba se tornando um mar morto. Irmãos, o que Deus nos deu é para ser compartilhado, amém? O que Deus nos deu, as boas notícias, as bênçãos, é para que possamos compartilhar com outras pessoas. Se você quer dar a volta por cima, guarde esses 3 segredos no seu coração. Primeiro, decida viver, queira viver, ame a vida, e Deus tem vida e vida em abundância para nós. Segundo, se movimente, não fique só falando, eu vou mudar de vida, eu estou esperando Deus fazer. Não, faça algo, que enquanto você faz algo, Deus faz algo ao seu favor, amém? E terceiro, Deus vai fazer você dar a volta por cima, mas aprenda a partilhar. Eles voltaram e compartilharam, porque eles entenderam, isso aqui foi Deus que nos deu, isso aqui é de Deus, e o Deus que dá tem muito mais para mim e para você, amém? E eu creio, você vai dar a volta por cima. Então para de ficar igual diz o missionário Pedro, para de ficar chorando, se lamentando. Irmãos, decida viver. Não, eu vou viver, eu tenho uma vida pela frente, eu tenho dias para poder conquistar, eu tenho dias para poder buscar restauração, eu tenho dias para poder viver dias melhores. E quando você decide viver a vida, e quando você decide viver, Deus ele vai trabalhar ao seu favor. Por quê? Porque você vai dar passos para poder dar a volta por cima, e Deus vai abrir as portas na sua vida, amém? O homem que estava com o rei falou assim, nem se Deus abrir a janela do céu, Deus nem precisou abrir a janela do céu, deu muito mais, e assim Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero dizer, você vai dar a volta por cima dele. Por quê? Aqueles homens estavam enfrentando a maior crise, decidiram sair para viver, buscaram de quem não tinha misericórdia, homens, mas não encontraram homens, encontraram Deus, fazendo um milagre, expulsando os inimigos, e ali eles
viram a prosperidade de Deus, e assim vai ser na sua vida. Pode ser na sua vida financeira, você pode estar passando um momento difícil. Se você acreditar e a cada dia perseverar, Deus vai te honrar. Pode ser na sua vida espiritual, pode ser na sua vida sentimental, pode ser na sua saúde. Não fica dizendo, eu vou morrer desse jeito. Vai não. Se você quiser viver, você vai dar a volta por cima diante desse problema, dessa dificuldade. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Quero convidar os obreiros aqui na frente, irmãos. Nós vamos orar por vocês, para que, em nome de Jesus, todo desânimo, talvez você está até desanimado, você fala, meu Deus, eu acordo assim, tem dia que nem dá nem vontade de sair da cama. Meu Deus, tem dia que não dá nem vontade de viver, tanto problema, tanta crise, tem dia que não dá nem vontade de trabalhar. Talvez você até desistiu já da vida, mas hoje Deus vai restaurar isso no seu coração, amém? Eu queria convidar vocês a vir aqui à frente, por gentileza. Se puder até afastar um pouco essas cadeiras, pode botar em cima da outra, da primeira fileira. Vem toda a igreja aqui. Por quê? Porque nós vamos ungir vocês, orar por vocês. Pode contar aqui, sobe aqui, a obreira quer contar o testemunho? Sobe aqui, liga ali para mim as luzes ali, por gentileza. Tá gravando aí? Pode vir todos vocês aqui na frente, pode vir, não fica nos corredores não, que é para a gente orar por vocês. Pode vir mais para cá. O pastor disse que se quando fica no corredor é por onde o demônio passa, pelos cantos, aí você não fica não, senão pega você aí. Quando ele sai assim, batendo nas paredes, ele não fica encostado nas paredes. A obreira vai contar aqui, olha aqui o que Deus fez. Graça e paz, irmãos, amém? Como o bispo acabou de pregar, né, a gente tem que estar dando as boas notícias. No início de 2025, nasceu um caroço aqui em mim. Aí eu fui fazer o exame por conta desse caroço. Chegou lá, o médico examinou tudo está pronto. Aí quando eu levo, eu disse, não, doutor, mas eu vim por conta desse caroço, você nem triscou nele. Aí ele ainda zangou com a secretária, porque não levou o pedido. E aí ele tinha feito a tireoide. E através desse erro dele, ele descobriu que eu tinha muito nódulos na tireoide. Aí eu fui para Barreiras, fiz novos exames lá e determinando a cura. O médico em Barreiras disse assim, vamos esperar crescer, daqui 6 meses fica melhor para a gente fazer a retirada, fazer punção. Mas eu determinando em nome de Jesus que ele ia desaparecer. Aí na campanha da noite aqui, no início do mês, que todo mês tem, eu já convido para vocês estarem aqui também orando junto conosco. O bispo disse, quem quer orar por cura, vem para o centro. Eu fui a primeira aí. Aí veio outros irmãos, acho que a irmã Cleide, e todos os pastores orou em nós. E naquela hora eu estava ali repreendendo, a minha voz começou a sumir assim, eu fiquei rouca, eu disse, e aí eu teve aquele susto, parei, mas ali eu sabia que eu estava recebendo minha cura. E aí tinha a cruzada logo em seguida, o bispo disse, nós vamos continuar em espírito de oração na cruzada, porque a igreja toda nós vamos participar da cruzada. Aí nós fomos para a cruzada, e lá quando estava orando na cruzada por cura, já no último dia, e aí eu coloquei minha mão aqui, e orando por cura, olhei para o pastor Nivaldo também estava com a mão aqui na garganta, que ele também estava com problema, e ali eu senti de novo, quando eu estava orando, repreendendo, minha voz sumiu de novo. E aí eu disse assim, aqui é só Deus confirmando a minha cura. E aí era para voltar no mês de julho do ano passado para fazer, e aí eu estou curada, tomei posse da minha cura e não voltei. Quando foi agora, acho que foi antes de ontem, eu conversando com o bispo, né? Eu digo, bispo, eu vou fazer meu exame simplesmente para confirmar a minha cura. Aí eu fui fazer ontem e disse, Deus, eu estou indo fazer esse exame somente para pegar uma prova para que seu nome seja glorificado. Não? Então, eu quero dizer para os irmãos que os irmãos confiem em Deus,
ora, acredita no seu milagre, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que transforma. Basta a gente somente crer, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, né? Então, vamos acreditar. O resultado do exame não deu nada. Eu nem ia contar hoje, porque eu ia trazer os exames de antes e depois, mas não deu nada. O médico disse assim, não, aqui não tem nada, está tudo limpo para a honra e a glória do Senhor. Os exames estão lá comigo. Glória a Deus. Pode trazer no domingo, para poder mostrar, porque tem muita gente que não veio para poder glorificar o nome do Senhor. Feche os teus olhos neste momento. Talvez você está passando um momento muito difícil na sua vida e você não sabe mais o que fazer, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: não desista, não desanima, não retroceda. Se voltar é só destruição. Deus está dizendo para mim e para você: é para frente, é avançando, porque Deus é que vai te dar a vitória diante dos seus inimigos, diante desses problemas. Com seus olhos fechados, se renda a Deus de todo o coração. Sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar, na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Com seus olhos fechados, nós vamos orar por vocês, clamando o Senhor por cura, por milagre, para que você possa dar a volta por cima diante desse problema, dessa dificuldade que você está enfrentando. Então feche os teus olhos. Eu, juntamente com os obreiros, evangelistas, pastores, obreiras, nós vamos estar invocando o poder de Deus para a sua vida. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que pelas mãos de Paulo o Senhor fazia maravilhas, meu Pai. Ó Deus, eu oro que pelas nossas mãos nessa noite, pela mão desse obreiro, pela mão dessa obreira, desse evangelista, dessa evangelista, desse pastor, dessa pastora, que o Senhor possa fazer milagres e maravilhas nessa noite, Pai. Unge as mãos dos teus filhos com o teu poder, Pai, que quando eles impuserem as mãos do alto da cabeça, que o Senhor venha liberar o milagre que essa pessoa precisa, que o Senhor venha liberar a graça especial que essa pessoa precisa, meu Pai, para dar a volta por cima diante desse problema. Os pastores podem orar neste momento, os obreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos nessa noite, meu Pai, por cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai. Ó Deus, eu quero pedir o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda doença, eu repreendo agora toda enfermidade,
Espírito de doença, sai desse corpo agora. Espírito de enfermidade, solta a vida desse homem agora, solta a vida dessa mulher agora. Espírito do vício, eu te repreendo agora. Meu Deus, vai quebrando agora todo o poder do mal agora, todo espírito do vício que escraviza, em nome de Jesus, solta. Meu Deus, vai quebrando agora toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra que foi feita para destruir a vida deste homem, a vida dessa mulher, tudo aquilo, meu Deus, que tem vindo para trazer destruição, todo pensamento de morte, todo pensamento de tristeza, de ansiedade, de depressão, espírito da ansiedade, espírito da depressão, eu te repreendo agora, em nome de Jesus agora. Tudo aquilo que tira o desejo da vida deste homem, dessa mulher, eu repreendo agora todo o mal, do alto da cabeça, plano dos pés, solta, isso, em nome de Jesus, cai por terra agora, todo o poder do inferno, toda doença, toda enfermidade, meu Deus, vai tocando agora no estômago dessa pessoa agora, aonde houver a doença, aonde houver a enfermidade no estômago agora, toda gastrite, toda úlcera, desapareça agora, todo câncer desapareça agora, câncer na mama, câncer no útero, todo cisto, todo mioma, desapareça agora, todo problema na coluna dessa pessoa agora, enfermidade na coluna, bico de papagaio, todo desvio na coluna agora, eu repreendo agora, em nome de Jesus agora, toda hérnia de disco, todo problema na coluna dessa pessoa, toda dor desapareça agora. Meu Deus, vai tocando agora no rim dessa pessoa agora, toda pedra, em nome de Jesus, todo cálculo renal, toda enfermidade nesses rins desapareça agora. Meu Deus, vai tocando na cabeça dessa pessoa agora. Meu Pai, eu repreendo agora toda queda de cabelo excessiva na vida dessa mulher, em nome de Jesus, cesse agora. Toda enfermidade no couro cabeludo, em nome de Jesus, saia. Toda doença no couro cabeludo dessa pessoa, que em nome de Jesus bata em retirada. Meu Deus, nós pedimos o Senhor agora o teu poder do alto da cabeça, plano dos pés, aonde houver o caroço, aonde houver a enfermidade na garganta, em nome de Jesus, desapareça agora todo nódulo, desapareça agora todo o problema na tireoide dessa pessoa. Meu Deus, vai tocando agora, toca na garganta do teu filho, da tua filha. Nós repreendemos agora toda enfermidade, meu Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém dessa família que se encontra doente, se tem alguém dessa família que se encontra preso nos vícios, que se encontra escravo de Satanás, nós ordenamos agora, aonde houver alguém da tua família, seja liberto agora, em nome de Jesus. Diabo, solta essa família agora, todo mal contra esta casa, todo mal contra essa família seja quebrado agora, todo pacto, toda aliança, toda opressão do inferno, em nome de Jesus, nós anulamos agora, cancelamos agora, em nome de Jesus. Põe as duas mãos no alto da sua cabeça, toda a igreja, põe as duas mãos no alto da cabeça e diga assim, diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu rejeito tudo aquilo que não vem do Senhor na minha vida. Diga: meu Deus, se porventura há alguma doença, há alguma enfermidade, há algum mal na minha vida, eu ordeno agora, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, todo mal na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus caminhos, no meu trabalho, eu digo em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai agora toda doença, todo espírito maligno, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, seja livre agora em nome de Jesus, amém? Respira fundo, aplauda e glorifica o nome do Senhor, glória a Deus. Ainda aqui, nós já estamos finalizando. Você que estava sentindo dor, procura a dor aí agora. Quem estava sentindo dor, pode procurar a dor. Tem alguém que estava sentindo dor e a dor sumiu? Faz assim com a mão, se você estava sentindo alguma dor. O senhor estava sentindo dor? Aonde? Vem aqui, por gentileza. O senhor estava sentindo dor aonde? Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui pela primeira vez. Agradecer uma das mulheres
maravilhosa, que eu conheci muito tempo, só que ela estava sem lembrar de mim. Maria Aparecida, você foi um anjo que apresentou na minha vida. Entendeu? Agradeço por você me trazer com toda a sua boa vontade. Eu queria falar para vocês, o ano passado, eu passei quase 18 dias no hospital. Um dos melhores cirurgiões, que se chama filho de Joaquim Geraldo, queria colocar um marca-passo no meu coração. E veio outra doutora, outra mão de anjo, disse, não toque no meu paciente, porque eu sei o coração dele, a situação que está. Fez o diagnóstico, todo incompleto, 9. Ela disse, a partir de amanhã, você está em alta, pode ir embora para sua casa e vai descansar e dar calma no seu coração, que seu coração não precisa de marca-passo. Glória a Deus. E o senhor chegou aqui sentindo alguma dor, não? Eu estava sentindo uma dor na boca do estômago, porque tudo que eu como, volta. E agora? E graças a Deus, eu ainda não jantei, gente, porque com medo de acontecer alguma coisa, aí eu não jantei. A minha esposa está ali, por favor, meu amor, vem aqui. Pronto, mas o senhor vai jantar hoje e não vai sentir dor nenhuma em nome de Jesus, amém? Amém. Hoje, está aqui, ó, a prova. Vai fazer uma cirurgia. Por agradecer Maria aqui, que me trouxe, eu e ela, peço que o nosso Senhor cuide e não precise de fazer a cirurgia da minha esposa. Amém. A senhora está sentindo alguma dor, não? Qual é o problema da senhora? Ligação de ossos. Estenda as mãos para cá, vamos orar por ela. É na perna, né? Feche os olhos. Como é o nome da senhora? Elisângela, feche os olhos. Eu pedi uma das obreiras, põe a mão aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir o Senhor neste momento, Pai. Ó Deus, eu quero clamar ao Senhor pelo teu poder. Todo desligamento de ossos agora. Eu digo ossos, volte ao normal agora. Em nome de Jesus agora. Una como o Criador te fez agora. Em nome de Jesus. Ossos, volte ao normal agora. Eu repreendo agora todo desligamento de ossos. E eu declaro a cura dessa mulher em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Mais alguém estava sentindo alguma dor e a dor sumiu? Tem mais alguém? Está todo mundo bem? Glória a Deus, amém? Queridos, lembrando, domingo de manhã, 8h30, nós temos o Bom Dia Espírito Santo. E domingo à noite nós temos o culto da Sagrada Família. Não falte, nós estamos na campanha Um Encontro e um Reencontro com Deus. Todos nós necessitamos todo dia ter um encontro e reencontro com Deus, amém? Então domingo não falte, pela manhã e domingo à noite o culto da Sagrada Família. Vamos orar? Agradecendo por esse culto. A obreira Claudiva vai orar, pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado e protegido. Nessa noite, tem alguém que gostaria de entregar a vida a Jesus, receber Jesus como Salvador? Você que talvez nunca entregou a sua vida a Jesus ou está afastado e gostaria de fazer isso, tem alguém que a gente já vai orar por você também? Amém. Se não tem, que o Senhor abençoe. Amém. Deus amado e Deus querido, ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai amado, nos leva para nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe. Ó Deus, guardado e protegido, meu Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vão em paz, querido. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Os obreiros, depois aí, 5 minutos.